peito pra eu não chorar. Eita, gente, meu povo, cheguei aqui já, ó, no ritmo do São João, porque acabei de assistir a aula da professora Dini. E não tem como não sair dançando, foi sobre forró. Então eu pensei assim, vou começar a aula do 8º ano aqui, ó. Meu baião, eita coisa boa, São João tá chegando, meu povo. Então bora lá, com essa animação de São João, falar de língua portuguesa, falar de artigo de opinião. Qual a importância do forró para a nossa cultura? A gente pode desenvolver um texto argumentativo sobre isso. Vejam como é legal língua portuguesa, a gente pode incluir tudo. Então é isso, bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa para você do 8º ano, preparada com muito carinho, com muita energia boa. Mas agora eu tenho que dizer, né, para que essa aula chegue até você, vocês sabem que eu não estou sozinha. Eu nunca estou sozinha. Eu estou com o Billy, que sempre fica mandando mais para o lado, mais para o outro. Estou aqui com Jéssica, nossa intérprete de Libras, fazendo com que essa aula se torne acessível, porque essa é a função da educação. Estou com Dalila, linda, maravilhosa, nossa produtora, pessoal, produtora, top. E estou aqui com Dini, lógico, porque, ó, Dini, só no forró. Oi, segura. E estou aqui também com a minha colega, minha parceira, professora de ciências. Já fizemos muitas aulas juntas e que bom que ela voltou, não é? Então, professora Cláudia, seja bem-vinda, viu? Obrigada, professora Carla. Então, vamos lá. Professora, vamos falar de quê? Vamos falar de artigo de opinião. Antes de falar o que é artigo de opinião, quero lembrar, aquele lembrete basiquinho, que a nossa aula fica disponível a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia, lá no YouTube. Então, se você perdeu essa maravilhosa aula, em algum momento você quer rever, vai lá no YouTube, pode mandar uma pergunta, pode tirar dúvidas, que a gente fica de olho, ligadinho nos seus comentários. E também, professora, só no YouTube? Não, a gente tem o nosso aplicativo, que caso você não tenha, pode baixar através dos QR Codes que aparecerão agora na sua tela, ensaiado. Agora, só é baixar. Aponta a tua câmera para o QR Code, baixa aí o aplicativo e nesse aplicativo você consegue assistir a aula, fazer perguntas, interagir comigo aqui agora. Então, nada melhor do que a interação para a gente aprender. Pessoal, vê só. Antes de falar do que é artigo de opinião, a gente já vem há 2 aulas, praticamente, falando de argumentação. E a gente já viu que nós somos seres argumentativos por excelência. Então, desde sempre, desde o seu nascimento, essa argumentação ela vai se desenvolvendo, comprovadamente através da ciência, né, através das teorias, que mostram que o bebê ele tem um poder de argumentação a partir do choro, que a expressão facial é uma argumentação, que o olhar é uma forma de argumentar. E quando a gente vai se apropriando da modalidade escrita, não é? A gente vai argumentando, a gente quer alcançar nossos objetivos. Não é isso? Quem acredita sempre alcança, já diz a música. Mas quem argumenta sempre alcança. Então imagine a cena. Se eu tivesse passado uma tarefa de casa para os meus estudantes e eu perguntasse assim, vocês fizeram a tarefa de casa? E a pessoa respondesse isso aí, hein, Billy, o que é que você faria? Ele disse assim, olha, não pude, olha para a tela, não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Minha gente do céu, ia ficar igual a esse meme aí, ó, só de olho. Que argumento falho, não é verdade? Não é, Davinho? Porque como é que o vírus, você pega
o computador tem vírus e o computador passou para a caneta e para o lápis. Você fica, é o quê, boy? É o quê, menino? Não, não pode. Isso aí, pessoal, a gente pode refletir sobre isso. Até que ponto a gente pode convencer, a gente pode utilizar um argumento? Como é que a gente pode convencer o outro? Através da argumentação. Então, ó, esse é um argumento válido quando ele diz assim, não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou vírus e o vírus infectou a caneta e o lápis. É um argumento válido, pessoal? Não, né? Não. Ia lá receber a anotação na agenda igualmente porque não fez a tarefa de casa. E houve uma argumentação lógica. Desde o primeiro momento, eu venho falando para vocês que a argumentação ela precisa seguir um raciocínio lógico. Ela precisa mostrar os argumentos ligados coerentemente ao tema, coerentemente ao texto. Ele precisa ter um início, um meio, uma evolução e um fim. Senão você não convence o outro, como foi o caso do nosso estudante que não convenceu aí a professora e ficou lá, não fez a tarefa. Então, a gente encontra muito, né, professora Cláudia, isso? Esses argumentos assim que a gente fica, meu Deus, como é possível? Por quê? Porque a gente não raciocinou, a gente não estabeleceu uma estratégia argumentativa para aquela situação. Mas vamos lá, comigo isso não acontece, né? Porque agora vocês estão percebendo o poder da argumentação, o que é argumentação. E se eu perguntasse a você assim, você é a favor ou contra o uso das redes sociais? Você precisa tomar partido, né? Você precisa ter uma posição. Você é a favor ou contra? Isso vai fazer com que você formule a sua tese, a sua opinião. Aí eu trouxe para a gente ler 2 parágrafos de um texto de uma estudante minha, né? Que a gente estava falando de artigo de opinião e a gente estava falando do respeito dentro das redes sociais. Ela é a favor de utilizar as redes sociais, mas ela mostrou um ponto negativo na utilização das redes sociais. E aí, isso pode acontecer? Pode. Você pode ser a favor com alguma restrição, né? As redes sociais, ela é hoje uma ferramenta, uma possibilidade de comunicação muito grande, então a gente pode, através das redes sociais, interagir com pessoas de outros lugares, a gente pode conhecer novas pessoas, a gente tem Instagram, por exemplo, de estudo, de dicas de português, então hoje a gente vê as redes sociais aí bem pertencente ao nosso dia a dia, não é verdade? Então, hoje o WhatsApp ela é uma ferramenta de comunicação incrível, porque é rápido, você consegue ter a resposta rapidamente, são mensagens curtas e, inclusive, no processo aí, nesse período de pandemia, muitas audiências foram feitas pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp está crescendo cada vez mais e daqui a pouco vai se tornar, sim, um canal formal de comunicação. Então, a gente recebe várias mensagens pelo WhatsApp, de várias pessoas, de variados níveis, né? Sejam amigos, de empresa, enfim, não é isso? Então, vamos lá, eu vou ler com vocês 2 parágrafos para a gente perceber como é que a gente precisa se posicionar, tudo bem? Então, ó, presta atenção aí. O título dela foi Respeito como requisito de uso das redes sociais. Atualmente, compreende-se que é inegável os benefícios da internet, pois com ela, todas as pessoas conseguem se comunicar de maneira mais fácil. Um exemplo disso são as redes sociais, que conectam amigos e familiares que estão distantes. Entretanto, não há somente pontos positivos com o uso exagerado das redes, pois percebe-se que muitos indivíduos não sabem se comunicar na internet. Essa informação é baseada no tempo que vivemos, a era da grosseria, no qual os seres humanos falam e escrevem coisas grosseiras com quem não tem a mesma opinião que eles. Isso é lamentável, pois a falta de respeito não deve existir em hipótese alguma, seja por trás das telas ou ao vivo. Por isso, faz-se muito importante falar sobre esse assunto.
tão atual. Em primeira análise, defende-se que não podemos restringir ninguém a parar de colocar sua opinião na internet, pois isso é um direito que todos têm e está escrito na Constituição Federal. Entretanto, esse direito ultrapassa limites quando o indivíduo atinge o outro de forma desrespeitosa e grosseira, faltando assim com o princípio da boa convivência. Ou seja, até para exercer o direito de cidadão, o de se expressar, tem-se que saber usar a linguagem com responsabilidade. Então, foram 2 parágrafos e ela foi desenvolvendo a opinião, né? Essa estudante foi desenvolvendo a opinião dela. Muito bem, a gente estava estudando o texto argumentativo e eu estou trazendo para vocês uma estudante do 8º ano para vocês perceberem que vocês conseguem. É só vocês colocarem no papel a opinião de vocês. E vocês acham que ela já chegou escrevendo desse jeito? Não, a gente apagou várias vezes, a gente refez o texto, a gente colocou um tópico, colocou o texto em tópicos para ver o que estava faltando escrever. Então, isso aí é um resultado de um processo, né? A gente estava treinando até que saiu o texto, nossa primeira versão, porque depois dessa versão ainda escreveu novamente. Né? Tirou algumas palavras que se repetiram. Então, quando a gente escreve, vai lendo, vai reescrevendo, a gente vai se apropriando melhor do gênero textual e da modalidade escrita e da norma padrão, certo? Então, que texto é esse? Lembram? Falei do texto argumentativo na aula passada. Esse gênero aqui é o artigo de opinião. E artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos. Qual foi a tese dessa estudante? A tese dela é que as redes sociais propiciam, né, essa boa interação, mas que as pessoas estão desrespeitando umas às outras nos comentários. Então, a tese dela está bem aqui, ó. Quando ela diz que precisa falar sobre o assunto, tá bom? Então, voltando aqui, a gente percebe que a tese vem do artigo do grego, né, tesis, e significa proposição. Isso aqui a gente falou na aula passada, mas eu quero lembrar que qualquer artigo de opinião, qualquer texto argumentativo, precisa partir de uma tese, precisa sustentar a sua tese. E como é que a gente sustenta a nossa opinião, a sua tese? Através da argumentação. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora. Qual é a sua experiência aí com o artigo de opinião? Eu acho bem interessante, professora, porque aí, e assim, a questão quando você falou da reescrita do texto, né? Não é um texto que você, às vezes, você vai fazer, nunca fez e de repente já vai estar perfeito. Não, normalmente você vai ter que ter um conhecimento daquilo que você está falando. E também depois, com a ajuda da professora, a professora vai lhe auxiliar, pedir para você fazer a reescrita, você refaz, e depois ela vai dizer se está ok, se pode acrescentar mais alguma coisa. Então, é muito importante esse texto aí, que nós vemos em vários concursos, eles aparecem, né, professora? É bastante cobrado de nós, né, esse domínio de escrita do artigo de opinião, de textos argumentativos como um todo. Mas, como a professora Cláudia falou, é prática, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é criar uma tese, como a gente viu. E ela criou uma tese, a estudante criou a tese. E por meio de argumentos válidos, tá? Não podem ser os achismos, você não pode dizer que é porque você acha que é. Não, você tem que provar que é. Então, se as redes sociais são, hoje em dia, uma ferramenta indispensável para a nossa sociedade, você tem que provar que é. E existem teorias e estudiosos que já mostraram isso, que já estamos na era tecnológica, que não é possível mais tirar a tecnologia da nossa vida. É impossível, e eles provaram com quem? Com pesquisas, com dados, com levantamentos, entrevistas. Então, são várias coisas que a gente precisa ir buscando, tá certo? Então, mais uma vez, qual é a intencionalidade do artigo de opinião? Ó, como vocês estão vendo, é apresentar o ponto de vista do autor acerca de algum assunto
relevantes socialmente. Então, os artigos que a gente encontra hoje para leitura fala de meio ambiente, fala de bullying, fala de racismo, fala de preconceito, rede social, celular em sala de aula, são temas socialmente relevantes. Então, eu não posso fazer um artigo de opinião com um assunto que só interessa a mim. Por exemplo, a minha família. Não foge da proposta do gênero, foge da intenção do gênero textual, que é convencer o outro da sua tese, da sua opinião. Tudo bem? Então, defende um ponto de vista. E como é que ele defende esse ponto de vista, pessoal? Mais uma vez, por meio de argumentos. A gente viu na aula passada que esses argumentos, eles são de variados tipos. Então, a gente tem argumento de autoridade, quando a gente traz uma citação para o nosso texto, quando a gente pega aí uma fala de um teórico importante para aquele assunto e traz para o nosso texto, coloca aí entre aspas, fala que não é nosso, é de um especialista. Isso é um argumento super importante, super válido e é um argumento de autoridade. Para vocês terem noção de quanto é importante a gente trazer esse tipo de argumento, não é nem a prova que a gente faz lá no final do ensino médio. Existe uma competência quando você faz a sua redação, que é dissertativa argumentativa, existe na avaliação, os avaliadores vão ver se você trouxe para o seu texto algum argumento de autoridade, algum argumento que saia que não esteja ali na sua prova, que seja seu, que seja a partir do seu repertório. E como é que a gente adquire esse repertório? Lendo bastante, escutando música, tá? Então, argumentar não é difícil, porque uma música pode ser um argumento. Você pode dizer, como a cantora Y diz na música dela, e coloca lá o trecho da música. Isso já é um argumento, você está trazendo aí um exemplo, já é um argumento de exemplificação, certo? Então, vocês têm vários tipos de argumentos. Tem os argumentos que são, de fato, um consenso, que não precisa de teoria, é o que todo mundo acha, e isso é um tipo de argumento. Qual é o perigo desse argumento, do consenso? É que você só fique nele. Então, não pode, você precisa usar esses variados argumentos para chegar ao seu objetivo, que é convencer o leitor da sua opinião. Tudo bem? Então, construir uma tese, a gente já viu o que é tese, viu exatamente o que significa, que é proposição, ou seja, o que é que você vai propor intelectualmente, ou seja, a sua visão sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema, a partir da ciência, tá? A partir dos argumentos. E onde é que esses artigos circulam? Esses artigos circulam hoje, pessoal, em especial em jornais, revistas, sites da internet, e pode tratar de temas polêmicos, como eu falei para vocês, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Então, esse artigo de opinião, ele circula aí nesses jornais e revistas justamente para propor um debate, promover um debate público. Tudo bem? Sobre as demandas da sociedade. Então, qual é a linguagem utilizada? Como vocês viram no início, né, o nosso exemplo, a gente utilizou ali a norma padrão da língua. Haja vista que o texto vai ser lido por diversos tipos de pessoas, diversos grupos. É o caso, por exemplo, dos jornais de alcance nacional. Eu preciso utilizar uma norma padrão que seja acessível a todos os grupos que vão ler aquele artigo. Então, a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então, é importante também diferenciar fato de opinião, porque senão a gente acaba ficando somente no fato, somente na opinião. Não, a gente tem que buscar o fato e a opinião, tudo bem? A gente está falando de meio ambiente ultimamente, não é, professora Cláudia? É isso, e você está aí com alguma coisa perto de você. Explica para eles, para a gente saber o que é fato e o que é opinião aí. Bem, gente, isso aqui são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
Isso aqui aconteceu em 2015, junto com as organizações das Nações Unidas, já preocupado com a questão ambiental, e reuniu 193 países, formulando a Agenda 2030, e nessa agenda com esses 17 objetivos para que possamos cumprir até 2030 todos esses 17 objetivos, professora. Então, pessoal, o que ela acabou de falar, o que a professora acabou de falar, é um fato ou uma opinião? É fato. Já existe, aconteceu, não é uma opinião sua. Agora, qual seria a opinião? Professora, sobre isso, qual é a sua opinião? A minha opinião é que se não alertarmos, nós não vamos cumprir, se não botarmos a mão na massa, em 2030 vamos chegar sem cumprir esses objetivos. Existe uma pesquisa aí que se ninguém fizer sua parte, nós só vamos cumprir o sétimo, que é de energia limpa e sustentável. Existe uma pesquisa. Existe. Então, essa pesquisa, pessoal, quando ela utiliza no discurso, quando a gente coloca no nosso texto, já é um tipo de argumento. A gente está comprovando, através de pesquisas, que o nosso fato tem uma opinião sobre esse fato e a sua opinião é válida. Por quê? Porque ela é sustentada por argumentos válidos. Então, professora, a gente precisa pensar bastante sobre isso, não é verdade? É verdade. E pensando nisso, são 17, é? São 17 objetivos. São 17. Então, eu trouxe para vocês uma proposta, mas antes eu quero deixar só algumas dicas para eles, antes de a gente falar qual é a proposta. Eu quero que você, para construir uma boa argumentação, tenha sempre em mente o que você quer provar. Então, quando eu perguntei a opinião da professora Cláudia, ela disse que a gente precisa, sim, criar estratégias, né? Porque tem até pesquisas que mostram que se a gente não tomar cuidado, a gente só consegue cumprir um objetivo. Então, ela quer provar isso. E como é que ela quer provar isso? Ela vai ter, então, um embasamento, esse embasamento teórico, esse embasamento através dos argumentos de variados tipos. Os exemplos, a gente usa exemplos o tempo todo. A gente segue exemplos o tempo todo. Então, use sempre exemplos, use citações. As citações são, gente, eu acho que o maior tipo de argumento, o mais forte, é quando a gente utiliza a citação, quando a gente traz, porque mostra que você leu, que você conhece do assunto, e tudo bem? E outra coisa importante, muito importante, é que se o artigo da opinião não convenceu o outro, é porque a estratégia argumentativa falhou. E quando é que a estratégia argumentativa falhou? Eu vi isso muito no meu mestrado, não é? Quando a gente vai escrevendo a nossa dissertação, o nosso texto, e vocês vão chegar lá, vocês vão escrever o texto de vocês defendendo a ideia, é que a minha professora dizia, tá, mas esse argumento pode ser derrubado a partir desse argumento aqui. Então, é um argumento e um contra-argumento. Quando você tem uma opinião, a pessoa tem a opinião contrária que você, te diz um argumento que você fica sem palavras. Então, quer dizer que o seu argumento, comparado ao dele, a outra pessoa, ao seu interlocutor, foi falho, foi derrubado. Então, pense sempre, quando você estiver escrevendo um texto, quais são os contra-argumentos que podem ser usados. E seja coerente, como a gente viu na aula passada, coerência e coesão, e use sempre comparações. E já que a professora falou muito bem aí, né, dos 17 objetivos que a gente tem para cumprir até 2030. Veja que a gente não tem tanto tempo assim, né? A gente precisa correr. Reciclagem, professora, é importante a gente pensar sobre... Muito importante, sobre o 12º objetivo, ele fala na questão de sustentabilidade, né? Então, você mudar suas técnicas na sua residência, a questão do lixo, o que você pode reaproveitar, né? A partir de cascas de frutas, você já pode fazer a compostagem. Então, porque todo o lixo que você está jogando no ambiente, ele fica no planeta Terra. Ele não tem um destino de ir para outro lugar, não. E reutilizar com brinquedos, questão do lixo eletrônico também, fazer a meta-reciclagem também. Então, o máximo de cuidado. Nós temos aqui no Recife já vários locais que recebem esse lixo aí. Então, bastante cuidado para a gente tentar reutilizar, reciclar, não é, professora? Isso, exatamente. Então, qual é o desafio? Eu quero que vocês escrevam, produzam um artigo de opinião sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente. E eu quero que você elabore uma tese
e use a argumentação, uma boa argumentação. E uma boa argumentação é tudo isso que a professora Cláudia falou. Então, vai lá, assiste novamente a aula, lê sobre... Tem a aula de sustentabilidade, vocês têm aula disso. Então, por favor, assistam, anotem os argumentos e produzam um texto. Depois, compartilha com a sua professora, seu professor, vê o que é que pode melhorar, reescreve, apaga e a gente vai chegar lá no nosso objetivo, tudo bem? Então, ó, professora Cláudia, muito obrigada por sua participação. Por nada, professora Carla, sempre à disposição. Tá? Obrigada, Billy, Dalila, Jéssica. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.